E Yeshua, ele começa a fazer uma comparação entre as falas dele e as falas que foram ditas aos antigos. Porém, ele, de certa forma, fortalece, dá um peso um pouco maior às falas dos antigos, as falas que foram faladas aos sábios. Qual que é esse peso? Vamos lá. No versículo 27, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Quando ele cita os antigos nesse versículo em particular, ele está, na realidade, citando um dos 10 mandamentos, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. E também Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. Aí ele coloca um peso um pouco maior nesse mandamento. Qual é o peso que ele mostra aqui? Ele diz: mas eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja, só em um ato de cobiça, só em você desejar, você já cometeu pecado. E ele está mostrando uma profundidade muito maior da Torá. Qual que é a profundidade aqui? A profundidade é que o pecado, ele entra no coração do homem muito antes de o homem cometê-lo de forma completa, por assim dizer. Quando você já propõe em seu coração que vai ter alguma coisa com aquela pessoa, você já pecou. Não é simplesmente o ato em si. Mas se você já propôs em seu coração que você vai fazer de tudo para consumar o ato, você já pecou. Você já cometeu pecado. Então o pecado aqui está na intenção. Veja que o pecado não é apenas a atitude, mas também a própria intenção. A intenção com que você faz. A prova de uma intenção pecaminosa é justamente a prostituta Raabe e os espias de Jericó. Você verá essa história em Josué, capítulo 2, em que ela esconde os espias em sua casa e depois os soldados chegam em sua casa procurando os espias. Para salvar a vida dos espias, ela precisou mentir. Contudo, apesar da mentira dela, lá em Hebreus capítulo 11, ela aparece na galeria dos heróis da fé. Certo? A intenção dela, certo que a atitude não foi das melhores, mas foi para salvar vidas. A intenção dela foi salvar a vida dos espias. Ela pôs a sua própria vida em risco e lutou a favor do Deus de Israel. Claro que, usando uma mentira, usando um pecado, ok, é verdade, ela mentiu. Porém, com essa atitude, ela conseguiu um lugarzinho nos heróis da fé. Então as pessoas não sabem, mas a intenção conta muito nas nossas ações. O Eterno, ele mede a nossa intenção. Igualmente é aqui. A questão do adultério, se você vê uma mulher, você diz, se eu tivesse a oportunidade, eu já fazia alguma coisa com ela. Igualmente a mulher para o homem. Isso já é pecado. Você já pecou. Porque você deixou que o desejo, a cobiça, invadisse o seu coração. Então, sim, você cometeu pecado. Ok? Através disso, você, de certa forma, caiu, você já decaiu. O pecado já lhe dominou. Na primeira oportunidade, você vai. Então, é isso que precisa ser controlado em nós. Esses desejos, essas coisas que aparecem em nosso caminho, nós temos a escolha em ceder a elas ou lutar contra elas. A escolha é totalmente nossa. Que o Eterno vos abençoe.